Glória a Deus, glória a Deus. Muito bom dia, muito bom dia. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus nos sejam multiplicadas nesta manhã. Que o sangue de Jesus, nos cubra, nos limpe e nos purifique de todos os nossos pecados. E que os anjos do Senhor se acampem ao nosso redor para nos livrarem e para nos guardarem de todas as investidas do inimigo. Que a bênção e o favor de Deus, que o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, cubra a tua vida e cubra toda a tua família. Amém, minha ovelha querida. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o seu coração. Estamos na presença de Deus, sim. E nessa manhã de domingo estamos iniciando uma nova semana. Não só uma nova semana, mas estamos iniciando um novo mês. Iniciando o mês de fevereiro. E que maravilhoso, quão maravilhoso é entrarmos um novo mês na certeza de que Deus está conosco. Estamos tratando desde ontem sobre nós decidirmos agora a enfrentar os nossos medos. Sim, decida agora a enfrentar os seus medos. Só existe esta forma. Não existe uma fórmula mágica, como falam, não é? Até porque nós não cremos em magia. Mas não existe uma fórmula secreta para você vencer os seus medos, senão você decidir de enfrentá-los. Levantar-se para enfrentá-los e de fato enfrentá-los. E como nós já falamos ontem pela manhã, número 1, o medo diminui quando você avança, quando você se levanta, quando você enfrenta. E obviamente, antes de enfrentar, você precisa decidir. Amém? Então, o medo só diminui quando você realmente decide e põe em prática o seu plano. O plano de avançar, de enfrentar esse medo. O medo jamais diminui quando você foge. Sobre isso nós falamos ontem de manhã. Depois nós falamos, número 2, o que te assusta hoje, amanhã será o testemunho da sua vitória. Olha que tremendo. Depois o número 3 foi, coragem não é ausência de medo, é decidir não ser governado por esse medo. Depois nós fomos para o número 4, que todo novo nível exige que um medo, pelo menos um medo, fique para trás. Não dá para nós avançarmos naquilo que Deus tem para nós se o medo estiver nos carregando. Não, a fé precisa nos carregar. A mão de Deus precisa nos carregar. É isso que nós precisamos entender, queridos. Que quando nós somos carregados pelo medo, nós retrocedemos, nós regredimos, nós perdemos. Nós somos lesados. Agora, quando a fé nos carrega, quando a palavra de Deus nos carrega, quando a mão de Deus nos carrega, amados, aí é só sucesso. As lutas vão vir, mas estando nós carregados pela fé, vamos viver de glória em glória. Ou seja, vem uma luta, Deus revela a sua glória. Vem outra luta, Deus revela ainda maior glória. Então, queridos, você sabe que as nossas lives de domingo, elas são mais curtas. Daqui a pouquinho nós temos Santa Ceia na nossa igreja, às 10 da manhã. Você é meu convidado, ok? Hoje, então, 10 da manhã, Santa Ceia do Senhor. Depois das 19 horas, 7 da noite, mais um culto de Santa Ceia, e você é meu convidado, amém? Você, sua família, seus amigos, venham, será extraordinário. Então as nossas lives de domingo de manhã, elas são mais curtas, mas não menos ungidas, ok? Então nós vamos falar agora sobre o número 5, e aí eu vou fechar essa palavra. É o ponto de número 5 para essa palavra tão poderosa, onde Deus nos ordena a decidirmos agora e sim enfrentarmos os nossos medos. Número 5. Quem enfrenta o medo, olha só, descobre forças que nem sabia que tinha ou poderia ter. Sim, queridos, existe uma reserva de coragem
e de unção que só se manifesta no momento da adversidade. Sim, porque Deus, eis aí, vamos lá, eu vou dar base bíblica para isso. O que a Bíblia diz? Então, se levanta um inimigo, um gigante, um demônio contra você, contra a sua casa. E o que a Bíblia diz? Que o nosso inimigo, o diabo, ele anda onde? Ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando um buraquinho para ele entrar ali e ali então fazer a sua bagunça. Porque ele veio, diz a palavra, senão para roubar, matar e destruir. Então esse é o intuito do diabo. Ele anda ao nosso derredor, sabe, rugindo, bramindo como um leão, sabe, esperando uma brecha, um momento ou um descuido para tentar nos devorar, literalmente nos devorar. Mas o que acontece? Quando nós nos decidimos em Deus a nos levantarmos, queridos, uma reserva, literalmente uma reserva que nós não sabíamos. Como assim, profeta? E cadê a base bíblica para isso? Bom, porque alguém pode dizer, não, mas Deus vai nos dar autoridade na hora. Até que esse argumento é bom. Só que se eu lhe lembrar que a Bíblia diz, Jesus disse, escute, eis aí vos dei autoridade para pisar ou pisardes em serpentes e escorpiões. Ou seja, preste atenção. Ou seja, todos os medos que temos, ou que já tivemos, queridos, quantos medos eu já tive. Você não vai acreditar no que eu vou falar para você agora. Mas você sabia que na época da escola, e eu já sabia ler e escrever, eu não estou falando da escola, a primeira série lá do ensino fundamental. Eu estou falando já do ensino médio, quando a gente tinha aula de português e também de literatura. Pensa que quando a professora de literatura me chamava e dizia, ó, cada um vai ler um pedacinho do texto. Meus irmãos, eu praticamente entrava em pânico, porque eu não podia, eu não conseguia, eu não sabia como me expressar a um público. E olha que eu estou falando às vezes de turmas com em grupos pequenos, 5, 10 pessoas. Quando na minha adolescência, nos grupinhos pequenos dos adolescentes, que eles dividiam lá em rodinhas de 5, de 4, de 3 pessoas, e tinha que falar, ler um versículo da Bíblia. Meus irmãos, o meu rosto fervia de vergonha, porque eu tinha que ler, porque eu tinha certeza que eu ia errar. Literalmente eu era tapado desses medos e vergonhas. Aí Deus vem e me chama para ser um pregador. Queridos, eu já preguei para multidões. Eu já ministrei louvor para mais de 35 mil pessoas. Eu tinha medo de falar numa rodinha. Esse mês, por exemplo, nos últimos 28 dias, eu preguei para mais de 1.200.000 pessoas. Só nos últimos 28 dias. Alguém que tinha medo de falar para 2, 3. Alguém que tinha vergonha de ler. Então eu quero dizer para você nessa manhã de domingo, você pode iniciar esse domingo, essa semana, esse mês, crendo que Deus é suficientemente poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar ou imaginar, através do seu poder que opera em cada um de nós. Então, é isso que nós temos que entender, assim como nós estávamos falando ontem, no sábado, nós temos que decidir e aí então nos levantar, ou nos levantarmos e enfrentarmos os nossos medos. Não comece, eu sei, eu estou terminando essa palavra hoje, não conseguimos terminar ontem, mas eu quero lhe dizer, não comece o mês de fevereiro cultivando ainda esses medos, mas deposite aos pés do Senhor. Deposite aos pés do Senhor, deposite aos pés da cruz todos esses medos. Decida agora a levantar-se e enfrentar esses medos, porque você vai vencer. Sim, queridos, não existe nenhum vencedor
que hoje é um vencedor ou tem esse título de vencedor sem ter enfrentado alguma batalha, sem ter enfrentado algum gigante, algum inimigo, algum adversário, alguma batalha terrível, alguma luta talvez, só de olhar, uma luta desanimadora. Mas hoje se chama de vencedor todo aquele que um dia decidiu se levantar e enfrentar. Agora, aqueles que decidiram, e falo isso com todo respeito, se acovardar, fugir dos seus medos, esses precisam conviver com o sentimento da derrota. Você não foi chamado para viver esse tipo de sentimento. Você não foi chamada para viver esse tipo de sensação, a sensação do fracasso, da derrota. Você foi chamado como em Cristo somos mais do que vencedores. Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra direto do coração de Deus? Sim, quem enfrenta os seus medos descobre uma força que nem sabia que tinha. Existe uma reserva de coragem, de unção, que só se manifesta no meio da adversidade. Quando você decide, meu amado, minha amada, quando você decide recatar a baçoia, quando você decide confiar em Deus, aleluia. Eu me emociono porque eu vejo nesse momento uma multidão de pessoas que estavam sentados, uma multidão de pessoas que estavam encolhidos em cantos, assustados, amedrontados, afugentados, perdão pela expressão, acovardados. Eu vejo agora pela fé, eu vejo pessoas se levantando debaixo do poder de Deus. Eu vejo pessoas se levantando debaixo da unção do Todo-Poderoso. Eu vejo pessoas se levantando agora debaixo da unção do Todo-Poderoso Deus. Porque quando você decide confiar em Deus e se posiciona nele, Deus revela em você uma força que não é humana. Uma força que não é natural, mas é sobrenatural. Ela não é terrena, ela é celestial. Receba dessa força, receba dessa coragem, receba desta unção nesta manhã. Veja quão linda palavra para nós iniciarmos a nossa semana. Eu quero convocar você para logo mais às 10 da manhã. Nós temos um culto de Santa Ceia extraordinário. Você nunca mais será o mesmo, você nunca mais será a mesma. Eu quero orar por você agora. Eu quero orar e consagrar a sua vida. Eu quero declarar que esses medos estão caindo por terra agora, em o nome de Cristo Jesus. Posso orar por você agora? Se eu posso orar, escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre a minha vida. Escreva agora. Seja profeta de Deus sobre a minha vida. Eu quero orar agora. E eu quero lhe pedir, compartilhe. Compartilhe esta live com alguém. Compartilhe essa live com alguém que você sabe que está sofrendo, que está talvez jogado num canto, amedrontado, amedrontada, acovardado, acovardada. Envie esta live e esta pessoa nunca mais será a mesma e Deus te recompensará por isso. Amém? Posso orar por você? Se eu posso orar, escreva aqui embaixo. Seja profeta de Deus sobre minha vida. Eu te espero às 10 da manhã para o nosso culto de Santa Ceia e também às 7 da noite para mais um culto de Santa Ceia. Amém? Lembre-se, amanhã nós vamos iniciar mais uma campanha e vai ser uma campanha de oração onde nós vamos ver muitas quebras de maldições. Amém? Profeta, eu não acredito nisso. Assista a live e eu vou lhe ensinar. Amanhã, 6h30 da manhã. Pai Santo, Pai querido, muito obrigado por essa manhã de domingo. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos simultaneamente iniciando uma nova semana, iniciando um novo dia, mas também iniciando um novo mês, o mês de fevereiro. Senhor, nós consagramos este mês diante do Teu altar. Eu consagro, meu Deus, todas as vidas, todas as famílias que aqui estão comigo orando, buscando, se entregando diante do Teu altar. Pai Santo, Pai querido, eu repreendo todo o mal, toda obra das trevas, todo espírito imundo que tem tentado e intentado contra esta família. Eu quebro agora todo o poder do medo. Eu quebro todo o poder desse espírito de medo, espírito de covardia. Diabo, pega tudo que é teu.
Pega tudo que é teu, que está nesta casa, que está no coração deste homem, na mente deste homem e desta mulher, e bate em retirada agora. Bate em retirada agora. Pai Santo, Pai querido, eu te peço, meu Deus, derrama sobre a tua igreja, derrama sobre as tuas ovelhas, sim, as minhas ovelhas queridas, derrama da tua bênção, da tua unção, Pai, no nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro, Pai, uma semana extraordinária, um domingo extraordinário, eu declaro, meu Deus, um mês de fevereiro extraordinário, em o nome de Jesus, Senhor, meu Deus, e nós consagramos, Senhor, o mês de fevereiro. Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, que venha a tua unção, o teu poder, que venha a tua unção, o teu poder, meu Deus, sobre esta campanha que começa amanhã, segunda-feira, Pai. Meu Deus, já estou orando por essa campanha que vai começar amanhã, na segunda-feira, querendo que o Senhor vai fazer grandes coisas, querendo que muita quebra de maldição vai acontecer, Pai. Pai Santo, Pai querido, eu declaro, Senhor, Espírito de Deus, que venha a tua unção a partir de agora, removendo todo o medo, nós vamos avançar, nós vamos crescer, nós vamos prosperar. Se você vai avançar, escreva aqui embaixo, eu creio, eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus, amém. E amém, Jesus amado, eu senti uma unção tão grande, eu quero lhe convocar para daqui a pouquinho, 10 horas, estar comigo, estar conosco, tomando a ceia do Senhor, participando do cálice do nosso Senhor Jesus. Hoje, então, 10 da manhã, 7 da noite, nós vamos ver o poder de Deus juntos, manifestando através da Santa Ceia. Eu vou estar te esperando, tá bom? E lembre-se, amanhã, 6:30 da manhã, nós vamos iniciar mais uma nova campanha. E eu tenho certeza que muita quebra de maldição vai acontecer. Chama todo mundo, convida todo mundo. E vamos juntos receber do poder de Deus. Que Deus te abençoe, um excelente domingo, uma semana extraordinária. Vejo você nos cultos. A paz de Cristo. Tchau, tchau.